A paz do Senhor, meus amados. Eu sou o pastor Adelci dos Reis. Trago-lhes o comentário da lição 8 da revista da nossa escola dominical, que tem como título O Início da Civilização Humana. O texto áureo: E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e teve a Enoque, e ele edificou uma cidade e chamou o nome da cidade pelo nome de seu filho Enoque. Gênesis capítulo 14, o versículo 17. Verdade prática. Uma das missões do ser humano é povoar a terra, dominar os segredos da criação divina e fundar uma sociedade que venha glorificar o nome do Senhor. Meus amados, hoje nós vamos estudar sobre o início da civilização humana. E este é um assunto muito especial que diz respeito a todas as gerações. Se hoje nós temos chegado ao século 21, a era pós-moderna, tudo teve um princípio. E este princípio é que nós vamos estudar agora. Nós sabemos que no princípio, com a queda do ser humano, a natureza humana ficou corrompida. O homem então passou a viver com os efeitos do pecado. A civilização, no seu princípio, também carregou esses efeitos, porque a civilização ela foi marcada pela violência, foi marcada pelo crime, pelas disputas pessoais e interpessoais. Nós vemos que tudo que nós vemos em nossos dias, no que diz respeito à violência, à criminalidade, teve também origem lá no passado, no início das civilizações. Lá houve então um avanço do pecado, o crime, a violência, tanto no campo como nas comunidades. Hoje não é diferente. Há também a violência no campo, há a violência nas grandes cidades, nas metrópoles, violência no trânsito, os homens se matam, os homens se agridem por coisas tão pequenas. Mas nós podemos observar que Deus, ele nunca deixou de interferir nas civilizações. E Cristo, ele veio para mudar a situação. E através do Evangelho, nós podemos colocar a civilização em um estágio mais avançado. Porque o Evangelho, ele é capaz de transformar a vida do ser humano. Amém? Vamos para o tópico primeiro. A origem da civilização humana. Veja, meus amados, a base, ou seja, a origem da civilização humana começou com o casamento, quando Adão ele recebeu Eva como a sua esposa. Ali deu início a uma família. Então a família ela se tornou a base da civilização primitiva, como ela é a base da civilização contemporânea. Nós vemos também que o trabalho ele foi colocado como a base de subsistência para toda a civilização. No ponto primeiro, definindo civilização. O que é civilização? Civilização, amados, são conjuntos de valores relacionados com a vida familiar, com a vida grupal, com a comunidade ou com a sociedade. Esses valores nós podemos destacar como valores morais, valores que definem o conceito de certo e de errado, são juízos, são pensamentos que são elaborados e que dão sustentação à formação das leis de uma comunidade ou até mesmo de uma nação. Também esses valores nós podemos destacar valores intelectuais, são valores relacionados à ciência, ao conhecimento e à razão. Também
valores políticos, que são valores que se relacionam com as preferências e até mesmo com as necessidades. Vemos também outros valores, como, por exemplo, valores intelectuais, valores artísticos. E alguns destes valores nós podemos observar que fizeram parte da vida de Adão. Uma pergunta está sendo feita aqui muito importante. Se Adão não tivesse caído, se Adão não tivesse pecado, haveria civilização? Sim, claro, haveria civilização, mas com certeza ela teria uma outra vertente desta que nós conhecemos e daquela que se originou no passado. A civilização ela seria muito mais apropriada, seria excelente, porque haveria uma civilização pautada na ética, na moral, no amor e no temor de Deus. No ponto de número 2, nós podemos destacar aqui o casamento como base da civilização. Veja, meus amados, a civilização, ela teve início quando Deus ele fez Eva e apresentou a Adão. Então, naquele momento, Deus ele estabeleceu a união conjugal, o casamento, e o casamento é a base para a civilização. Nós vemos que através de Adão vieram filhos e outros grupos sociais foram também estabelecidos a partir de Adão e Eva, que formou o primeiro grupo social, que é a família. Então nós vemos que a partir daí a civilização, a sociedade, as comunidades se tornaram possíveis. Sem o casamento, nós podemos observar que as civilizações se tornariam inviáveis ou impossíveis. Nós podemos ver que até mesmo a igreja, em nossos dias, considerada a sociedade perfeita, ela tem nas suas bases o casamento, a vida espiritual, a vida moral e também a vida emocional. Tudo isto partindo do casamento, que dá sustentação e estabilidade a qualquer grupo social ou a qualquer civilização. No ponto de número 3, a subsistência da civilização. Veja, amados, que a Bíblia ela nos apresenta o trabalho como base de subsistência, de sustentação da humanidade desde o princípio. Então nós podemos ver, meus amados, que independente de Adão ele ter caído ou não, nós vemos que o trabalho ele faria parte do seu cotidiano, ele faria parte das suas gerações. Por quê? Porque o trabalho ele gera progresso, o trabalho ele gera conquista, ele gera vida, ele gera desenvolvimento. Sem o trabalho não há progresso, sem o trabalho não existe desenvolvimento. Então Deus ele criou Adão com todas as habilidades físicas, psicológicas, emocionais para governar o mundo. E governar o mundo certamente requereria muito trabalho, ou requereu muito trabalho de Adão. Então ele teve que trabalhar bastante para ele organizar, dar nome aos animais e administrar o planeta Terra. Nós vemos também que após a queda o trabalho se tornou árduo, se tornou pesado. O trabalho antes ele era maneiro, ele era mais leve, o homem não precisava de tanta correria, não precisava de tanto esforço ou empenho, porque tudo estava em um plano perfeito. Mas o pecado ele estragou esta perfeição, manchou a vida
humana no que diz respeito à sua comunhão com Deus, e o homem se tornou agora uma pessoa marcada pelas tragédias da sua própria queda, e tudo se tornou mais difícil após a queda. Amém, amados? No tópico de número 2, civilização e conflito. Meus amados, com a entrada do pecado na esfera humana, nós podemos ver que a natureza humana, ela se corrompeu, a natureza humana ficou degradada. Então nós podemos ver o homem que ele passou a produzir obras carnais. O homem passou a produzir, por exemplo, a inveja. O homem passou a produzir o homicídio, a poligamia. Ele passou a viver em porfia com o seu semelhante. Ele passou a ter inimizade, contendas, pelejas, dissensões, prostituição. Então tudo isto fez parte do ser humano após a queda. No ponto primeiro, nós vemos aqui Caim e Abel. Veja bem, meus amados, aqui narra um ponto, até mesmo na história, entre Caim e Abel. Caim e Abel eram 2 filhos de Adão, e nós podemos ver que eles dedicavam a sua sobrevivência, a subsistência, através da agricultura e da pecuária. Nós vemos que a agricultura e pecuária, ela no princípio já se formava a base de subsistência do homem, e até os nossos dias nós podemos ver a agricultura e a pecuária sendo base de sustentação, e os países que têm o desenvolvimento na agricultura e na pecuária, com certeza elas se tornarão um equilíbrio na balança comercial. E vemos que a vida de Caim e Abel era uma vida voltada tanto para a agricultura, porque Caim ele foi agricultor, e Abel ele foi um homem dedicado ao campo, ao pastoreio. E o primeiro conflito que houve na terra, infelizmente na família de Adão, nós vemos que teve tudo a ver com os conflitos até mesmo do campo, entre a agricultura e a pecuária. Caim, ele movido de inveja, ele então investiu contra o seu irmão Abel e tirou a vida de Abel, movido pela inveja. No ponto de número 2, a cidade de Lameque. Logo que Caim matou Abel, ele teve que sair errante. Ele foi habitar a terra de Nod. Em Nod, ele conheceu a sua esposa, possivelmente uma das suas irmãs, e ele construiu ali família, teve filhos, estabeleceu grupos sociais através da sua descendência. Mas nós vemos Caim, ele estabelecendo uma cidade, quando nasceu seu primeiro filho Enoque. E ele colocou o nome daquela cidade, o nome de Enoque, o seu primeiro filho. Nós vemos que aquela cidade era marcada pela violência, era uma cidade marcada pelo crime, uma cidade marcada pelo pecado. Nós vemos ali, meus amados, que naquela cidade, um dos descendentes de Caim, Lameque, na 5ª geração, Lameque era um homem sagaz, era um homem astucioso, um homem violento. Então Lameque, nós vemos aqui a atitude de Lameque marcando a sua vida, a vida da sua geração e a vida daquela cidade. Naquele lugar, Lameque, ele possuía 2 mulheres, ele se tornou o primeiro homem polígamo. Ele tinha 2 mulheres, Ada e Zilá. Certo dia,
Lameque se apresenta às suas mulheres e diz: ouvi-me, mulheres de Lameque. Hoje eu matei um homem por me ferir e um rapaz por me pisar. Veja que certamente ele tinha envolvido em alguma briga, algum conflito pessoal, e ele saiu ferido. Perdeu talvez ali a luta, e então por causa disto ele veio matar aquele homem e matou também um jovem simplesmente porque pisou no pé dele. Veja que os crimes começaram a acontecer por motivos fúteis, sem nenhum sentido, mas isto marcava a vida de pecado, a vida de violência que envolvia ali a descendência de Caim. Então, nós podemos ver que ali já existia violência, e a partir dali, a violência ela foi ganhando cada vez mais espaço entre pessoas, entre povos, entre grupos, entre tribos e entre as nações, como nós podemos ver até os dias de hoje. No ponto de número 3, a tecnologia. Nós vemos, meus amados, que a civilização na cidade de Enoque, ela foi também marcada ali pelo progresso, o progresso tecnológico, o progresso que foi também marcado de forma artística ou até mesmo o progresso econômico. E para isso nós vemos que esse avanço se deu através dos filhos de Lameque, dos descendentes de Lameque. Nós podemos ver isso em Gênesis no capítulo 4, os versículos 19 até os versículos 22. Lameque, ele teve muitos filhos, e nós podemos ver que da descendência de Lameque foi uma descendência que tiveram conquista, foram um povo que marcou presença de alguma forma nas invenções, nos avanços e também na violência. A sagacidade que fazia parte da vida de Lameque também foi transferida para a vida dos seus filhos. Por exemplo, Lameque, dentre alguns filhos que ele teve, nós podemos destacar o seu filho Jabal. Jabal, ele foi um homem construtor de tenda, ele se tornou pai de todos aqueles que constroem tenda. Ele foi um homem do campo, criador de gado, um homem de muitas conquistas, um homem que se tornou rico na terra, poderoso na terra, porque ele então se desenvolveu tanto na área da construção de tenda como também na pecuária. Também havia um outro filho de Lameque chamado Jubal. Jubal, ele foi o precursor, ele foi o pai de todos aqueles que tocam instrumento. Ele foi o inventor da flauta e o inventor da harpa. Nós sabemos que a música, ela tem origem em Deus, mas nós vemos aqui Jubal, ele colocando a música em evidência como arte, mas a música que Jubal ele tinha, que ele inventou, foi a música profana, a música que exalta o homem. Nós sabemos que a música, amados, ela teve uma origem, talvez aqui um pouco marcada pelo pecado, marcada pela violência, marcada por aquele tempo de tragédia envolvendo pessoas, mas a música, ela foi ganhando espaço e palidamente ela foi entrando na liturgia hebraica, na liturgia bíblica. Vemos que a música, ela atingiu seu apogeu no reinado de Davi em Jerusalém. Davi deu um incremento na liturgia hebraica através da música. Com ele foi organizado os corais, foi organizado os músicos, os cantores,
para louvar o Senhor ali na casa do Senhor. Até hoje a música, ela é um instrumento, ela é agradável aos ouvidos, ela alegra a alma. A música, ela na liturgia, ela tem um papel importantíssimo. E ela tem também o seu papel importante também nas civilizações. Amém, amados? Então veja bem, meus amados, que depois de Jubal ele inventar os instrumentos musicais, nós vemos um outro filho de Lameque, Tubal-Caim. Tubal-Caim, ele deu início à arte de metalurgia. Foi ele que iniciou a fabricação de ferramentas, de armas para os conflitos também. Nós vemos que isto aí marcou a sociedade daquele tempo e até os dias de hoje tem o efeito na civilização contemporânea. Então, meus amados, nós vemos também que a Bíblia destaca entre os filhos de Lameque uma mulher chamada Naamá. Naamá foi irmã de Tubal-Caim. Naamá significa a bela, a graciosa. Mas Naamá foi a primeira mulher a ser colocado na genealogia de um homem. Mas vemos também que quando Naamá foi colocado na genealogia de Lameque, não era de forma elogiosa, mas era marcada, meus amados, ali como o início da prostituição nas civilizações. Então, nós vemos que toda aquela geração de Caim e através de Lameque era marcada também pelo pecado. Nós vemos também, meus amados, que havia muito progresso na geração de Caim. Havia muito mais progresso na geração de Caim do que na geração de Sete. Até porque, quando Caim matou Abel, Sete ainda não era gerado. Então começou a civilização e o avanço através de Caim. Mas nós vemos que esta civilização, esse avanço que houve entre os filhos de Caim, acabou seduzindo também os filhos de Sete, descendente de Adão. E através dessa sedução tecnológica, desse avanço, os filhos de Sete, que vinha de um pai piedoso, acabaram também se afastando de Deus. Então, a partir daí, a iniquidade ela ganhou espaço de tal maneira, de tal ponto, que Deus então já não suportava mais. Estava sendo uma abominação terrível que já estava soando mal nos ouvidos de Deus e estava proporcionando mau cheiro nas suas narinas. Foi então que nós vemos, meus amados, que Deus resolveu projetar a destruição da terra através do dilúvio. No tópico de número 3, o Deus que intervém na civilização. Veja, meus amados, Deus ele intervém na vida, ele intervém na fase de vida e ele intervém na história. Veja só que Deus ele interveio no passado com Adão, ele interveio na vida de Caim, na vida de Enoque. Mas vemos também, meus amados, que ele interveio com uma forma de reprovação, de punição pela rebeldia e pelo pecado daquela gente. Mas Deus também, ele interveio de uma forma graciosa também na vida de Abraão, na vida de Isaac, na vida de Jacó, de Moisés, de Davi, como recompensa, como bênção
pela vida de obediência. Então, Deus, ele interfere na vida, ele interfere na vida pessoal, ele interfere no cotidiano das pessoas. No ponto de número 2, a intervenção na história da civilização. Veja bem, meus amados, Deus, ele não intervém somente na vida pessoal, ele intervém também na história. Ele interveio na história da civilização através do dilúvio, através da Torre de Babel, através de Sodoma e Gomorra. Ele interveio também através do Egito, através do Império Assírio, Império Babilônico, Medo-Persa, o Império Grego, o Império Romano. Ele interferiu através de reinos, de povos, de nações. Ele interveio na história. E nós vemos, meus amados, que Deus, ele faz as suas intervenções para impor a sua vontade absoluta, a sua vontade soberana sobre todos os povos. Ele impõe a sua vontade para punir os rebeldes, para punir os idólatras, mas também para abençoar aqueles que fazem a sua vontade. Nós vemos que a intervenção divina, ela nunca foi interrompida. Deus sempre interfere nas civilizações. Tudo o que acontece, acontece dentro de um plano, de um projeto estabelecido por Deus. É bem verdade que os homens muitas vezes não compreendem a forma do agir de Deus, mas Deus, ele é organizado e também não é apressado. Ele age dentro de um plano pré-estabelecido por ele mesmo. Nós sabemos que se Deus não tivesse interferido e se Deus não interferir, nós podemos ver que as civilizações seriam, no caso, inviabilizadas. Ponto de número 3. Jesus Cristo, a única esperança para a civilização humana. Amados, Jesus, ele não veio ao mundo apenas para salvar pessoas. Jesus, ele não preocupa somente com pessoas, ele preocupa com a civilização, ele preocupa também com a história. Por exemplo, nós podemos ver uma tribo indígena, uma tribo indígena convertida ao Senhor. Nós vemos, meus amados, que todas as suas tradições pagãs, elas devem ser remodeladas. A partir do momento que a civilização e a história, ela entra num plano em que Deus envolve nela, certamente vai haver alguns ajustes. E estes ajustes, amados, serão estabelecidos de acordo com a nova vida em Cristo. Mas podemos ver que isto acontece, meus amados, sem prejuízos para as suas bases culturais. E isto, Jesus, ele é capaz de fazer com qualquer grupo social, com qualquer tribo ou com qualquer nação. Nós podemos ver que na grande comissão do próprio Cristo, que está registrado no Evangelho de Mateus, do capítulo 28, a partir do versículo 18, nós vemos aí Jesus, ele determinando ao seu povo, dizendo: ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós sabemos que o Evangelho, ele redime. O Evangelho, meus amados,
ele muda tanto pessoas, como povos, como tribos e nações. Por isso, no Evangelho, nós podemos, através do Evangelho, contribuir para que as civilizações, para que a história também seja marcada de uma forma agradável, porque o Evangelho, ele transforma não somente a vida espiritual, ele transforma também o caráter moral. Em Cristo, as pessoas podem se tornar um bom caráter. Em Cristo, as pessoas podem ter a sua vida transformada. Por isso, Cristo continua intervindo na genealogia, intervindo na civilização e na história através da sua palavra, através do seu Evangelho. E é através do Evangelho que nós podemos observar que muitas nações tiveram um curso de vida diferentes, melhorado moralmente, melhorados intelectualmente e espiritualmente. Existem alguns países que foram até mesmo colonizados pelos evangélicos após a reforma protestante, que tomaram um rumo de vida que acabou sendo agradável à sobrevivência daquele povo, como também agradável diante do Senhor. E isto somente Deus pode fazer através do Evangelho. E Deus, ele conta conosco nesta missão. Por isso, preguemos o Evangelho enquanto temos esta oportunidade de anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Amém, amados? Que Deus nos abençoe. Tenham todos uma excelente aula.